Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nesta igreja pela primeira vez, mas nessa cidade já estive algumas vezes aqui, tenho feito alguns eventos nessa cidade, sempre sou muito bem recebido. Esse ano ainda tenho um evento aqui e eu sou muito grato, certo? É um grande prazer, Davi, poder estar contigo, com sua casa, a igreja que o Senhor tem entregue em suas mãos. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E durante 14 anos da minha vida, entre 12 e 14, eu trabalhei como motorista. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com equipamentos para cirurgia, em especial cirurgia cardíaca. E a minha função era repor nos hospitais esses medicamentos, vamos dizer assim, esses aparelhos, esses produtos. E, obviamente, eu fazia isso com um carro. E quando a palavra revisão veio à minha mente com esse tema, eu lembrei do cuidado que eu tinha que ter com o carro cujo qual eu trabalhava. Aliás, eu não era o único motorista daquele carro. Outros motoristas também, de vez em quando, tinham a oportunidade de dirigi-lo. Mas cabia a todos nós ficarmos atentos a algumas sinalizações deste automóvel. Observássemos, porque como trabalhávamos com equipamentos para cirurgia, muitas dessas cirurgias inevitavelmente eram emergenciais. Por muitas vezes nós tínhamos que sair com esse equipamento e o paciente já estava na mesa de cirurgia. Ou seja, se não chegasse, o paciente poderia ir a óbito. Então, se tinha uma coisa que precisava estar funcionando bem, era o carro. E para que ele funcionasse bem, nós tínhamos que estar muito atentos à necessidade das revisões, daquilo que precisávamos fazer antes que o problema aparecesse. Nós tínhamos basicamente um relatório daquele carro sobre a última revisão, a última troca de óleo, as pastilhas e tantas outras coisas. Eu estou falando de coisas simples, mas que nós tínhamos que estar atentos, porque trabalhávamos sempre com uma revisão preventiva, com uma manutenção preventiva. Antes do problema acontecer, nós estávamos atentos que aquela peça poderia apresentar um problema. Então, nós levávamos este carro num período correto. E dificilmente, poucas vezes, nós vimos um carro parando na rua ou quebrando, porque as revisões estavam sempre em dia. Então, hoje eu quero fazer essa analogia com vocês sobre fazermos as nossas revisões. Dá uma olhadinha, porque examinar a vida do outro é mole. Difícil é olhar para a sua. Vou usar um exemplo que é grosseiro, e eu sei que é, e eu gosto desses exemplos grosseiros, porque eles não saem mais da sua mente. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo e vede se não estás reprovado. Porque na presença de Deus, quem está na presença de Deus, de fato, não tem tempo de olhar a vida do outro.
O profeta Isaías está diante do Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia todo o tempo. Os serafins estavam acima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava e clamava: o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim que vou perecendo. Porque na presença de Deus você não tem tempo para olhar a vida do outro. Se você consegue olhar nitidamente a vida do outro, você pode estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você só tem olhos para você mesmo e para suas mazelas que precisam ser deixadas para que você consiga desempenhar em Deus, certo, com maestria, aquilo que Ele tem para você. É assim que funciona. Mas examinar a si mesmo, um exemplo categórico e grosseiro para mim, é a ida ao banheiro. Aquilo é autoexame. Você se limpa e joga o papel fora? Sim ou não? Claro que não. Você limpa, examina. E aí então você joga fora. Mediante ao autoexame, você precisa e recebe a informação se há necessidade de uma revisão. Aí você passa de novo, joga fora, examina de novo e diz: tá mais ou menos, cabe mais uma revisão. Autoexame, examinar a si mesmo. Ok? Eu quero fazer algumas colocações. Olha, por favor, se você veio aqui pela primeira vez, eu não sou pastor dessa igreja. Eu estou de passagem, ok? Eu só vim aqui para arrumar problema para o pastor local. Depois eu vou embora e ele resolve. Então algumas coisas precisam estar em dia na nossa caminhada cristã. Nós estamos numa batalha, numa guerra, num ambiente onde precisamos avançar, conquistar e proteger. Esse é o ambiente da guerra. Eu avanço, conquisto, protejo, avanço, conquisto, protejo, avanço, conquisto, protejo. Então tem algumas coisas que eu acho, certo, que vale a pena você avaliar. Talvez não seja na ordem que eu vá apresentar, de acordo com o seu ministério e aquilo que você desempenha, mas eu acredito que para todos nós, os exemplos que eu vou dar, eles serão bem úteis para que tenhamos um desempenho na obra do Senhor. E se você notar que nesta área você já está meio desgastado, ok? Se nas áreas que eu apresentar você acha que você precisa fazer uma manutenção, é isso aí, faça a revisão e vamos embora, vida que segue. Tá certo? Bom, eu queria que, se você gosta de anotar, vai aí, certo? O primeiro ponto, fé. Isso, eu quero primeiro falar de fé. Nós precisamos fazer uma revisão, porque o desgaste, ele tem a ver com a utilização, com o uso, com o estresse. O que é o estresse? O estresse é um desgaste. Se você pegar seu carro, colocar num elevador, num macaco e ligar o carro, as rodas vão girar, sim ou não? Sim. Ok? Os pneus vão girar, as rodas vão girar, porém não tem contato com o solo. Se não tem contato com o solo, não tem desgaste. Quando você coloca ele no chão, ele gira a um desgaste duplo. Desgasta o solo, o asfalto, e desgasta a borracha do pneu. Então, inevitavelmente, ao longo da minha caminhada, nós vamos utilizando isso. E uma das coisas que vamos precisar, e muito, é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está logo no Gênesis 1, quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Isso é fé. Entendeu? Fé.
Olha, não depende do que você esteja vivendo. Às vezes você está numa necessidade tremenda e não consegue ter fé. Um dia o garoto está endemoniadinho lá, lembra o menino endemoniado que o discípulo estava a fim de expulsar? Aí falaram, sai demônio, sai demônio, sai demônio. O demônio não saía, que era um demônio teimoso. Quando de repente, quem é que chegou? O chefe dos crentes. Jesus chegou, certo? Aí falou, o que é que está rolando aí? Qual é o papo? Qual é o problema dessa confusão, desse furdunço? Estão discutindo com o meu discípulo, com a minha rapaziada, com a minha patota, com a minha equipe. Aí a multidão foi para Jesus, e aquela confusão toda, e o demônio está lá. Aí o moço falou assim, sou eu, moço. O problema sou eu aqui, sabe? Eu trouxe meu garotinho endemoniadinho, ó. O garoto lá. Aí trouxe para o seu discípulo está preparado ainda não. Eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus falou, geração incrédula, até quando ainda vou sofrer com você? Traz o garoto, a embalagem com o demônio. Aí trouxeram o garotinho. Quando o demônio viu Jesus, aí que ele ficou endemoniado mesmo, aquela tribulação toda, e o menino começou a se contorcer. Jesus falou, olha a calma de Jesus. Há quanto tempo acontece isso? Eu morro de rir lendo a Bíblia. Quanto tempo, rapaz? Que história é essa? O demônio está lá, liberto. Jesus vai conversar. Pai, parece doutor, médico, né? Médico dos médicos, sabe como é que é? Quanto tempo acontece isso? Ele falou, desde garoto, já é um demônio da família, esse demônio. Já está há tanto tempo com a gente que eu nem sei, mas eu quero que ele vá embora. Se o senhor puder, olha o que ele fala para Jesus, olha, o cara está com o filho endemoniado, está tentando de todas as formas. Quando Jesus está lá, Jesus pergunta há quanto tempo, sabe o que ele diz? Se o senhor pode, olha só, se o senhor pode fazer alguma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo, eu já estou tão decepcionado por onde eu tenho passado, que eu já nem sei mais se o senhor pode. Se o senhor puder, expulsa o demônio do garotinho. Jesus falou assim, vamos fazer o seguinte, se você puder crer, eu expulso. Ele olhou e falou, pior que eu estou precisando crer, mas está tão difícil. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus falou, bom, já que tu pediu, me ajuda. Não era isso que eu queria ouvir, mas tu foi esperto. Jogou a bola para mim, se eu posso, eu joguei para tu. Se você creu, você jogou para mim, me ajuda. Agora é só eu chutar para o gol. Jesus falou, demônio, sai do garotinho agora e nunca mais entra nele. Sabe quem estava perto, sabe o que falou? O menino morreu. O pai deve ter pensado, não era isso, poxa. Agora não entra mesmo, demônio não entra no defunto, acabou, matou meu garotinho. Você está rindo? Ele precisava ter fé, sim ou não? Ele estava numa situação difícil, sim ou não? Mas ele conseguia, sim ou não? Então, você não é diferente. Tem hora que você precisa, mas não tem. Então nós precisamos de fé. Sem ela é impossível agradar a... É assim que funciona. O justo viverá da... Mas você precisa fazer uma manutenção para ela estar lá. Pastor, como é que eu faço manutenção? Vivendo das experiências pequenas. São as pequenas experiências que mostram para você que Deus está contigo. Esse dia eu fui viajar, e aí cheguei lá meio atrasado, fui fazer meu check-in, a menina falou, fechou. Eu falei, fechou não, garotinha. Eu tenho que ir nesse voo. Ele falou, moço, fechou. O senhor perdeu o voo. Falei, não, garotinho, eu acordei cedo, mas o tranca-rua estava solto aí, o trânsito estava ruim, por isso que eu não cheguei. Aí eu estou querendo ir, o avião está lá, eu estou aqui, me bota lá, garotinho, pelo amor de Deus. Ela falou, moço, o senhor não está entendendo. O senhor não vai mais nesse voo. Aí a gente já, né? Aí eu virei assim, que o crente é meio doido, né? Virei e falei, Jesus... O senhor acredita que o senhor vai sozinho nessa agenda? Porque essa garotinha falou que vai deixar eu ir não. Ela falou que o negócio lá não dá para ir mais, o avião está lá, eu estou aqui, ela está querendo discussão, eu não estou querendo discutir, eu só quero ir. Tá bom?
Me ajuda aí, porque... Quando eu voltei para o guichê, tinha 2 garotinhas. A segunda garotinha me viu e fez assim. Pastor Cláudio, é o senhor? Eu amo o senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu. Mas se tu me botar nesse voo, mas eu vou gostar tanto de você. Ela falou, o senhor tem bagagem? Eu falei, não. E a outra garotinha assim, ó. Falei, Satanás, não atrapalha a minha viagem, não. Foi lá, digitou uma senha, desbloqueou, me deu o papel e falou, corre, pastor. Eu pensei comigo, manda um Usain Bolt correr atrás de mim para ver se ele pega. Não. Eu saí correndo e no caminho fui falando, aí Jesus, nós bem vamos juntos. Para você pode parecer pequeno, mas são experiências pequeninas, entendeu? Na nossa individualidade, na nossa intimidade. Davi enfrenta Golias porque matou leão e urso, porque é na intimidade que nós vamos fortalecer a nossa fé. Aprenda a valorizar as coisas pequenas que Deus faz por você todos os dias. Fé. E para mim, o cara da fé é Abraão. Pensa num cara. Eu olho para o Abraão. Tanta coisa para eu pensar que ele teve fé. Eu imagino um cara de 99 fazendo amor com a dona de 89. Isso é quase um crime. Eu falei, esse cara é o pai da fé, do Fi, do Fá, da família do F toda. Abraão. Mas presta atenção, eu estou brincando, obviamente. Ainda que é uma lição para nós homens. Entendeu, homem? Tu tá com 50 e não tá pegando nada, maluco. O Abraão tava com 100. Falando para Sara, vamos, Sara. E Sara falando, vai devagar, Abraão. E ele diz, nem precisa pedir pressa, minha filha. Olha para mim, isso é extraordinário. Por que eu preciso ter a minha fé revisada? Porque Abraão recebe uma ordem, sim ou não? Sim. Sai da sua terra e da sua... Isso, mas eu preciso entender quando isso aconteceu. Se você analisar direitinho, quando isso acontece, me parece que o único parente de Abraão que estava com ele era Ló. Porque o pai dele já tinha saído de Ur dos Caldeus e tinha parado em Harã. O pai morre e fica quem? Fica Abraão e seu sobrinho. E quando Deus diz a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, me parece que ele só tem uma coisa para deixar, e esse alguém é Ló. Que na verdade, ele é órfão, ele é sangue de seu sangue, Sarai já é estéril, e ele sabe disso. E se você observar, ele era um homem próspero e prosperou com isso. Abraão era um homem que sabia que a bênção estava nele, não no lugar. Por isso que ele disse para Ló, escolhe para onde você quer ir, que você não precisa mudar de estado, de cidade, para vencer. Para vencer você precisa de estar onde Deus quer que você esteja. Porque a bênção não está no lugar, ela está em você. Amém? E onde você estiver, a bênção de Deus está. E onde você e a bênção de Deus estiver, o diabo também vai estar para criar oposição. Então nós temos que ter fé. Deus falou, Abraão, sai. E o Abraão saiu. Esse dia eu falei isso com a minha mulher. Falei, você podia ser igual a Abraão. Eu chamar você para ir, você não perguntar para onde. E ela falou, Cláudia, é fácil, é só você ser igual a Deus. Aí eu falei, então deixa quieto, que não vai rolar não.
Vai ser difícil. Então, eu quero que você pegue isso primeiro. Faça sempre uma manutenção, uma revisão na sua fé, sempre. Viva das coisas pequenas. Peça experiências extraordinárias para Deus em coisinha pequena. Esse dia eu estava tomando um banho de piscina, falando: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, louvado seja Deus, que o Senhor é tremendo. De repente meu telefone tocou, um cara falou: pastor, posso dar um bolinho aí? Eu pensei: estou tomando um banho de piscina, meu Deus do céu. Lá em casa, vim aqui fazer o quê? Mas eu falei: pode vir. Aí saí da piscina, me enxuguei, quando a minha mãe estacionou. Falei: quer uma água? Ele falou: quero. Sentou no sofá. Falou: pastor, vim aqui dar uma oferta para o senhor. Me deu um dinheiro lá, maneiro. Eu falei: Senhor, e eu estava tomando banho de piscina, se eu estou orando, então... Coisas pequenas, experiências com Deus. Aprenda isso, isso renova a sua fé. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo ponto, escreve aí. Segundo, ousadia. Fala comigo, ousadia. Isso. Vamos usar o texto aqui rapidinho. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto diz mais ou menos assim. Depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ler tudo. Certo? Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado e ficou para despedir a multidão. Tendo despedido a multidão, certo? Ele foi encontrar com os discípulos. Só que o texto diz que quando Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, o vento é contrário. É um texto bem esquisito, porque na outra passagem, Marcos 4, a partir do 35, Jesus, é aquela tempestade onde Jesus se levanta e diz o mar: fica quieto, cala a boca! E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eu fico imaginando, Jesus mandou os caras ir para o outro lado. Ele não podia falar para o vento: ó, estou mandando meus meninos para o outro lado, sopra para lá. Mas não, vão eles obedecer. Porque tem gente que acha que porque você está obedecendo, vai cantar, vai dar tudo certo. Não. O chifrudo é o Satanás. O único chifrudo que não tem mulher. Ele é perturbado. Entendeu? Ele é perturbado. Ele é o Senhor da oposição. Entendeu? Lá vão os discípulos. E Jesus falou assim: vão vocês que eu vou depois. Depois. Eu imagino os discípulos falando: depois. Depois como, rapaz? Se nós vamos no barco? Tem até um texto que sugere que deixaram um barquinho para Jesus ir. Mas Jesus estava a fim de tirar onda. Falou: eu vou andando em cima d'água. Isso aí. Foi ele, literalmente tirando onda. O problema é que ele foi 3 horas da manhã. Tudo escuro, os discípulos estavam lá, aquela tribulação, chega, não chega. Nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aquela tribulação, e alguém falando, ele falou que vinha, né? Falou que vinha. Agora não vem mais não, já está amanhecendo. A partir da 4ª vigília, certo? A partir das 3 da manhã vem ele, cantando provavelmente Roberto Carlos. Para mim, sim. Esse cara sou eu. Isso. Vinha ele. Quando ele chegou perto do barco, olha que coisa fantástica. Quantos discípulos tinham no barco, você lembra? Fala assim, 12. Só para facilitar. Tinha quantos discípulos? Isso. Quando Jesus está chegando perto do barco, alguém gritou dentro do barco: fantasma! Os caras já estavam com medo, alguém ainda grita isso. Depois você lê, teve uma gritaria: socorro, fantasma. Tinha mulher não, só homem. E foi um escândalo. Mas o mais legal é que ninguém correu. Fala para quem está do teu lado: tu sabia que ninguém correu? E por que eles não correram? Porque não tinha para onde? Porque o chamado que ele te fez não tem volta, você não tem para onde correr. Você está entendendo? Não tem, meu irmão. Vamos embora, vamos enfrentar o mar, vamos enfrentar o problema.
Aí, olha que coisa legal. Aquela gritaria, fantasma, fantasma, fantasma. Aí Jesus lá do lado de fora. Oh! Fantasma, o quê, maluco? Não falei que eu vinha? Nossa. Aí o pessoal, tá ele mesmo, gente? Será que é? Não está vendo direito não, hein? Nossa. Aí Pedro chegou na beirada, eu gosto dele, por isso que é ousadia, pensa no Pedro. Aí, é o senhor mesmo? Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Pô, tô afinzão de andar em cima d'água, caraca, eu nunca andei. Aí, se é o senhor, nunca, isso é técnica, não. Deixa eu ir aí. Jesus parou e falou para o Pedro assim. Ô gente, preste atenção. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? É isso, você quer viver o incrível, sensacional, extraordinário, mas não quer sair do barco. Você quer viver coisas diferentes, mas está fazendo o que todo mundo está fazendo. A vida está esperando que você faça o que você nunca fez, para ela te devolver o que nunca te deu. Você consegue entender isso? Aprenda isso. Ousadia. Pedro está lá e falou: Senhor, deixa eu ir aí. E o que o Tiago e o João devem ter falado? Deixa ele ir. Ele é sócio da gente. Então ele morre, menos um. Na sociedade, deixa ele ir. Deixa ele ir, esse palhaço. Quer fazer o que lá? Porque a ousadia leva você em lugar que os outros nunca vão. Faz você fazer coisas que outros sequer cogitariam a possibilidade de fazer. Pedro falou: eu quero ir. Jesus falou: então venha. Pedro saiu do pé. Nossa, isso aqui é fundo, hein? Saiu e foi andando. Eu gosto disso, ele foi andando. Perguntinha fácil de responder. Quantos discípulos saíram do barco? Um. Tinham quantos? Quantos saíram? Isso. Foi alguém atrás dele? Porque quando Deus te der ousadia para fazer o que ninguém está fazendo, pare de querer companhia com você. Você está entendendo? Quem vai viver o extraordinário de Deus, não tem muita gente para andar junto, não. Pedro saiu, foi andando, e Jesus em pé, olhando para o Pedro. E o discípulo lá dentro do barco devia estar pensando o quê? Afunda, afunda. É porque pior que não sair do barco é ver outro saindo. Pior que não fazer é ver outro fazendo. Pior que não ter é ver o outro. A senhora queria ficar bonita? Sim. Quem é que ficou? Sua vizinha. O que dói mais? Sua feiura ou a beleza da outra? Fale, pensa. Quando o Pedro está quase chegando, por isso que precisa de revisão. Quase chegando ao Pedro. Nossa, gente, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Começa a afundar. Jesus segura e falou: segura aqui na minha mão, homem de pouca. Se ele é de pouca fé, quem ficou do barco é de pouco o quê? Segura aqui, Pedro. Aí Pedro segurou e deve ter ido junto. Vamos embora, Jesus, vamos embora, de mão dada mesmo. Mais seguro, né? Entraram no barco. Quando entrou no barco, sabe o que a turma que ficou no barco falou? Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro falou: carne de pau. Agora é mole. Sabe qual é a diferença desse texto? Seria um culto de domingo na igreja primitiva.
onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dar um testemunho unânime. Esta semana vimos 2 homens andando sobre... Mas Pedro poderia se levantar no mesmo culto e falou, só para deixar registrado. Um deles... Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Você decide. Você está entendendo? Você decide quem você quer ser. Faça uma revisão hoje e veja se não está faltando ousar. Isso. Tem que ser ousado. Fazer o que... Quando eu comecei a pregar desse jeito, pensa na tribulação. Nossa, esse palhaço. Nossa. Os intelectuais diziam que eu era lúdico. Lúdico, sei lá o que é lúdico. Os amigos diziam que eu era engraçado. Os inimigos eram palhaço, que eu não tinha conteúdo. Que absurdo misturar fé com humor. Porque você tem que vir à igreja para chorar. Isso. Chorar, você escuta sertanejo. Tomar banho, vai perturbar outro. E eu pregava, os outros riam. E eu vim, meu pai era porteiro da Assembleia de Deus. Às vezes eu ia no culto, poxa, eu queria, gente, pense nos cultos maneiros. E uns caras lá pregar, e eu era novo, rapaz. Às vezes eu tinha tomado uns negócios quando eu ia no culto, chorava, mexia com minha sensibilidade. Eu achava lindo aqueles caras pregar com aqueles vozeirão, sabe? O cara... Botava a terceira e ia de Rio a São Paulo. E eu chorava. Eu falei, um dia eu ainda vou aceitar Jesus e vou pregar assim. Os outros vão chorar quando eu prego. Pensa na decepção. Comecei a pregar, nego ria. E eu falava, não. Chora coração, chora. E ninguém chorava. Às vezes quem ia para casa chorando, eu chateado porque os outros riam. Depois eu acostumei. Pare de querer fazer o que os outros estão fazendo. E descubra o mais rápido o que Deus quer fazer na sua vida. E pronto, mas tem que ser ousado. Então saia do barco nessa noite e aprenda com Pedro a ousar. Isso. Agora eu quero falar do outro personagem, que também é um exemplo que a gente precisa fazer uma manutenção. É na coragem. Porque às vezes você tem fé, é ousado, mas não tem coragem, gente. E para isso, nada melhor do que falar do Davi. Porque pense num garoto corajoso, encarar aquele cara grandão. Sim ou não? Sim ou não? Isso, Golias era matador profissional, quase matou a mãe dele quando nasceu, de tão grande que era. Parto normal, nascendo um garoto aqui. Quase matou a mãe. Eu gosto dele, desde Davi era um cara que tudo que ia fazer, fazia da melhor maneira possível. Pode notar. Está ele lá, enfrentando um leão, um urso, só bicho perigoso. Tudo bem que não foi o primeiro bicho que ele matou. Para mim, o primeiro bicho que Davi matou foi uma ovelha. Criava ovelha para comer. Então teve que matar, sim ou não? Provavelmente também deu uma enfrentadinha num lobinho, que era perigoso, mas nem tanto. Depois enfrentou um ursinho, depois um leãozinho, depois um gigantezinho, depois um reizinho e depois uma gostosona. É porque os inimigos só... Tá rindo de quê? Aí, sabe o que mais me encanta? É que tem gente que quer entrar no cenário bíblico vencendo Cuidado, principalmente com os coaches do momento. Cuidado, gente. São treinamentos extraordinários. Eu participo de diversos. Mas imagine o mundo dos felinos. Felinos, gatos. O gato de casa é um gato, sim ou não? A jaguatirita é um gato, sim ou não? O leopardo é um gato, sim ou não? E o leão é um gato, sim ou não? Olha que beleza.
O leão mata e ataca um búfalo, sim ou não? Um leopardo mata um búfalo? Um leopardo mata um jacaré? Sim ou não? Mata. A jaguatirica mata o jacaré? Ah, mata não. O que indica que tem felino de tamanho diferente. Tem felino de pequeno porte, o gatinho, médio porte, o leopardinho, a oncinha, e grande porte. Você tem que saber, todos eles são felinos, sim ou não? Porque em Cristo todos nós somos mais do que, mas descubra seu tamanho, felino. Que às vezes você vai numa palestra, um leão olha para um gato e diz: você é leão, você é leão, você é leão, estou treinando você para ser leão, 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 leão. Aí o gato faz miau, leão. Aí manda o gato pular nas costas do búfalo. O gato virou churrasco. Isso é uma crise. Eu estou como presidente do conselho de pastor, eu vejo isso. Os pastores são vencedores, mas são felinos de pequeno porte. Entendeu? Aí ele vai escutar um leão. Aí o leão não tem entendimento, chama o gato de leão. Você tem que ir, crescer, vamos embora, leão. E parece que eu estou assistindo He-Man. Pelo amor de Deus. Coragem e tolice andam muito perto. Você tem que saber isso. Davi não entra no cenário matando um gigante. E mesmo quando matou, seu problema aumenta. É isso aí, porque todo o problema do Davi começou com aquela tal de unção. Pensa num troço. O Samuca estava lá nas montanhas. E Deus foi lá e falou com o Samuca: Samuca, dá um pulinho lá, porque eu não quero mais o Saul. Eu vou pegar um outro rapaz lá da casa do Jessé. Mas não vou falar com você nada agora. Vai quando você chegar lá, eu te aviso. Pensa num cara para ter filho, o tal do Jessé. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. E Deus falou: não, 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 e não. Aí Samuel, confuso, falou para o Jessé: ô Jessé, acabou os garotinhos aí? Não que tenha pouco. Ele falou: aí tem o meu garoto novo. Até o pai esqueceu dele. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Mas ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Se seu pai vai se lembrar de você, se as pessoas não acreditam em você, dane-se. Dane-se. Esse dia o cara postou na rede social: o senhor pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Aí eu escrevi assim para ele: olha, não sou não, rapaz, o anticristo não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou, eu não quis mais falar não. Você tem que ter coragem para enfrentar. E às vezes você precisa ser mais valente para não fazer. Se você acha que a grande vitória de Davi foi ter matado Golias, você está enganado. A grande vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque às vezes você tem que ser muito mais corajoso para calar a boca do que para falar. Tem que dar uma revisão na nossa coragem. Olhar e dizer: eu quero estar onde? Eu quero estar onde Deus quer que eu. E pronto. Se os outros vão entender, que entenda. Se não, todo mundo falou quando Davi chegou lá. Pensa, Davi estacionou o jumentinho, entregou lá um pãozinho, um queijinho, lá um leitinho. E aí o cara, aquele cara grandão, aquela coisa imensa, saiu, parecia um tanque de guerra com aquela indumentária. Falou: tem homem aí? Pô, um cara 40 dias pedindo homem, fala sério. Todo mundo ficou quietinho. Todo mundo ficou, depois você lê, tá lá. A história não é bem assim, viu? Essa é a minha tradução, é. Aí, todo mundo falou: rapaz, grande, né, ele, né? Um homem para lutar, duelo. Não tem nenhum doido aí não, rapaz, para encarar ele. Chegou o Davi.
Golias falou, tem homem aí? Davi falou, como é que é, maluco? O irmão dele mais velho falou, cala, maluco. Henrique, príncipe? E ainda tem um terceiro prêmio, qual é? Isenção de imposto. Não, eu vou matar esse maluco. Eu vou matar ele. O que o pessoal falou? Droga. Fumou um pedrão de crack, esse garoto tá doidão. Porque quando Deus te dá coragem para fazer o que ninguém está fazendo, é assim que as pessoas vão te ver como louco. Sim ou não? Sim. Davi foi lá e matou Matou ou não matou? Isso aí. Foi maneiro ou não foi? Ele entrando com aquela cabeçona. Pá, a mulher tudo na janela. Davi, isso, Saul, Davi, Saul falou, é? Vou matar ele. Pô, o cara acabou de matar o gigante, já trocou de... Porque a vida é igual um videogame, rapaz. Você vence uma fase, vem uma mais difícil. Quando você vê mais difícil. Está lá agora, o rei querendo matá-lo. E deu certo, sim ou não? Deu não. Aí o Satanás... Olha o que é falta de revisão. Era para Davi estar na batalha, ficou em casa dormindo. Aí foi dar uma voltinha, um rolezinho. Na sacada, quem está uma gostosona tomando banho. O diabo falou, eu não matei esse cara com as garras do urso, com as presas do leão, com a espada do Golias e com a lança do Saul, mas vou matar com essa gostosona. O diabo sabe o seu ponto fraco. Fica olhando para mim com essa cara assim, não. Tá bom? Ele vai tentar você. E cuidado, porque uma das áreas mais difíceis é esse negócio de sexo. Pensa num troço perigoso. Foge disso. Foge entre aspas. Não, é assim, é porque é muito confuso para nós, pastor. Porque olha só, solteiro pode fazer sexo? Mas quer? Quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Casado pode fazer sexo? Mas quer? Olha que tribulação, quem quer não pode. Quem pode não quer, mas não vim falar disso não, ok? Deixa esse troço quieto. Vocês gostam da bagunça, né? Bom, vamos aqui recapitular uma manutençãozinha, uma revisão na fé, amém? Amém. Alimentando as coisas, Isso, a ousadia de Pedro, fala, ousadia de Pedro. Fazendo o que ninguém está, a coragem de, para aproveitar a oportunidade. Isso. Agora nós vamos para outro. Isso. Lembra do Gideão? Lembra dele? Isso. Aqui, camarada lá maneiro. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abirezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. E o anjo do Senhor disse o que para Gideão? Salve, homem valente, o Senhor é contigo. Eu imagino o Gideão olhando, valente? O Senhor é com a gente. Sabe de nada, seu anjo. Faz tempo que o Senhor não vem por aqui. Se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos vivendo tudo o que estamos vivendo. Eu gosto de Gideão, sabe por quê? Porque ele está malhando o trigo no lagar. Lagar não era para malhar trigo. Lagar era para beneficiar uvas. Um tanque pequeno, normalmente esculpido em pedra, com um dreno na parte mais baixa. O trigo era malhado na eira, um espaço mais aberto, dependia de uma pá para jogar ele para cima,
e o vento remover a palha. Tinha todo um processo. Porém, o texto diz que o povo de Deus não pode malhar o trigo em campo aberto, porque eles estão sendo saqueados rotineiramente pelos midianitas. Ok? Nesse ambiente, Gideão malha o trigo no lagar. Era apertado, sim ou não? Era difícil, sim ou não? Rendia pouco, sim ou não? Mas era o que ele tinha. Eu vou tratar Gideão hoje aqui como a manutenção à realidade. Aquilo que você tem e vive no momento. Aprender a trabalhar e usar os recursos que você tem. Porque é trabalhando sua realidade que você se torna capaz de alcançar o seu ideal. Nem sempre você pode começar com o seu ideal. Isso é muito comum no casamento. Pessoas começam numa casa pequena, numa casa alugada, com poucos móveis, com poucos recursos, e à medida que o tempo vai passando, vocês vão tornando sua realidade em seu ideal. Nós temos que aprender a lidar com isso. Ele nos é um exemplo de que nós precisamos trabalhar com aquilo que temos. É assim que funciona. É o que eu tenho, é o que eu tenho. É o suficiente? Não é, mas eu vou começar com aquilo que eu tenho. Lembra o que Eliseu disse para aquela mulher? O que você tem na sua casa? É com isso que nós... eu não tenho quase nada, é um pouquinho... Não interessa, é com isso que nós vamos começar. Pare de esperar. Aprenda, se você vai trabalhar no reino de Deus, sempre, sempre... O braço dos sonhos é muito maior do que o dos recursos. E pode ter certeza que aquele que é dono de tudo isso vai prover. Mas nós precisamos fazer essa manutenção, porque hoje eu vejo gente que está esperando o ideal para fazer as coisas. E não dá, é realidade, é realidade. Eu lembro quando o pessoal, eu tinha um Corsinha. Pensa num bicho para quebrar na época. Podia ver um reboque, ele já parava para andar de reboque. E eu parava sempre muito longe, porque eu tinha vergonha, que ele era muito feinho. E aí eu já podia andar mais arrumadinho, mas não dava para ter carro. Mas eu tinha que ir nele fazer o quê? Aí eu parava longe. Uma vez, sobrou um pouco de material, um garoto foi levar no carro comigo. Quando ele viu meu carro, ele não conseguiu controlar a distribuição. Aí ele falou assim, esse carro é do senhor, pastor? Eu falei, é. Ele falou, o senhor não tem vergonha? Olha só. O senhor não tem vergonha de andar nele? Eu falei, claro que tem, por isso que eu paro longe. Por que o senhor não compra o carro melhor? Porque eu não gosto, eu gosto é desse. Entendeu? Esse carro é o meu sonho. Sempre quis ter ele, até o último dia da minha vida. Falei, bota esse troço aí, some sua peste. Por muitos anos, eu andei naquele Corsinha, porque ele era a minha realidade. Entendeu? Até eu alcançar meu ideal, eu preciso. A senhora quer um príncipe. O que deu para arrumar na atual realidade? O cavalo dele. Então, isso aí. Então vamos adestrar. Deixaram o cavalo solto, o cavalo veio ser um príncipe. Monta nele e vai cavaguar. Vai embora. Eu queria um anjo, que minha esposa fosse um anjo. Pois é, ela voa. Mas é de vassoura. Você tem que entender o seguinte. Olha para mim. Encare sua realidade e transforme sua realidade em seu ideal, gente. A vida não é mágica. A vida é um ambiente de oportunidade, gente. Oportunidade. É isso. Vamos lá, hoje. Tinha 3 cruzes. Está lá, 3 cruzes. Quem é que está lá? O Salvador na cruz do centro. O que é isso? Isso é uma oportunidade. Tem 2 caras morrendo, sim ou não? É um momento de decisão. Jesus está ali.
Mas Jesus só pode salvar um. Ele não tem tempo de salvar os dois. Ele pode salvar os dois, sim ou não? Ele pode salvar os dois? Mas ele salva quantos? Por quê? Porque a oportunidade é a mesma. Mas um virou as costas para ela. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Todos estavam no mar, com Moisés, com a nuvem, com o maná. E Deus não se agradou da maior parte deles. Porque pessoas podem estar no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, ouvindo e participando do mesmo momento, e ter resultados totalmente diferentes. É assim que funciona. Nós precisamos entender que a vida é uma vida de oportunidade. Está lá o tempo inteiro. A salvação passou por Moabe. Para quê? Para levar moabitas a terem um encontro com Deus. Bom, vamos lá. Ruth e Orfa. Uma vai e a outra não. Poxa, que chato. Quantas podiam ter ido? Quantas foram? Vamos lá, 2 mulheres ficam grávidas em pé de igualdade, elas são prostitutas, elas moram sozinhas, engravidaram com uma diferença de 3 dias de parto, todas as 2 tiveram meninos. O que uma fez com seu filho? Matou. E a outra? Cuidou. Mas quantas tiveram oportunidade de ter filho? Porque o que a Bíblia está dizendo, eu estou dando oportunidades iguais. Parece que elas são diferentes porque você não foi o primeiro a chegar, nem vai ser o último a partir. Parece que alguém tem vantagem sobre você, econômica, intelectual, mas é só você perguntar o que o seu pai estava fazendo, quando o pai dessa pessoa que parece ter vantagem sobre você, estava fazendo. Porque tem gente que começou lá atrás, para hoje oferecer uma vida melhor, e aí você olha e diz, nossa, fulano tem uma vantagem. Não, foi o seu ancestral, que foi um cabeça de bagre. E que ao invés de construir alguma coisa, não construiu, mas chegou a sua vez. Amém? Chegou a sua vez, e você entende isso, então encare sua realidade. Isso, e por último, para eu terminar, vamos lá, Neemias, capítulo 6, verso 3, diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Preste atenção, porque vale a pena fazer uma manutenção na objetividade, no foco, naquilo que você quer. Muitas distrações vão tentar roubar seu foco. Bartimeu está na saída de Jericó, sim ou não? E quem é que está passando? Jesus, o chefe dos crentes. Lá vem Jesus passando, e a turma, Jesus, tira o selfie, isso, que, Aí o Bartimeu falou, ô filho de Davi, quem é que está passando lá? Ô Jesus, pô. Ô filho de Davi, olha eu aí, ó. Filho de Davi, ele, né? Ô Jesus, pô. Alguém falou, cala a boca, Bartimeu. Se pudesse, sabe o que diria? Se enxerga. Mas essa frase não cabe, ele é cego, né? Ele não vai te ouvir, Bartimeu. Sabe o que ele faz quando ele vem em Jericó? Ele vai comer na casa do Zaqueu. Rico, ó. Você, Bartimeu. O que é isso? É para roubar o foco. E o Bartimeu, uau! Ô filho de Davi! Ô filho de Davi! Tem misericórdia de mim, o pessoal, cala a boca. Filho de Davi! Cala a boca. Filho de Davi! Cala a boca. Ele parou para discutir? Porque se ele parar para discutir, Jesus vai embora. Você não pode descer para dar satisfação, porque enquanto você desce, você deixa de fazer. Você está entendendo? Foi o que Neemias disse, eu não vou descer, não vou. Eu não vou descer para te responder a sua afronta.
Eu não vou te descer para te dar satisfação, porque você se entende. Se você não entende, o problema é seu. Esse dia, numa discussão com minha mulher, amanhã ela vai estar aqui, ela está no hotel. Aí ela falou comigo assim: eu não entendo, Cláudio, por que você vive tudo que vive com Deus? Eu falei, fica se metendo nisso, que vai que ele está distraído, por isso que ele está fazendo, ele descobre, e para de fazer, você vai se lascar. As pessoas não são obrigadas a entender, gente. Não desça para dar satisfação. Os caras estão dizendo, Neemias, desce, Neemias, desce. Ó, Neemias, estão dizendo que você está querendo se tornar rei. Então, ele falou, vocês estão mentindo, camarada, isso é fake news. O negócio é o seguinte: eu não vou descer, eu não vou me rebaixar. Faça a manutenção. Dê uma olhada no seu foco. Entendeu? Seja objeto. Isso, então, faça uma manutenção na sua fé, fala fé. Faça uma manutenção na sua ousadia, fala ousadia. Faça uma manutenção na sua coragem, fala coragem. Assuma a sua realidade, fala realidade. E assuma a sua objetividade, fala objetividade. E vamos embora para frente. E vamos embora, continuar fazendo, trabalhando. Por quê? Porque Jesus está vindo aí, gente. Na verdade, as coisas já estão tão bagunçadas que eu acho que ele já saiu de lá. Ele já deve estar pelo meio do caminho aí, chegando, já. Entendeu? E aí? Que, nós temos que ter cuidado para não ficar. No céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa, cheguei. Caramba! Pô, maluco, eu vim, graças a Deus. Oh, meu Deus. Segunda surpresa, você... Nossa, controle de qualidade está muito bom, não. Terceira surpresa, cadê fulano? Você gosta da bagunça, né? Fazer a revisão para não quebrar no processo, para não parar no caminho. Todas as propostas do Apocalipse são para uma classe de pessoa. Qual? O que vencer. Tem nem proposta para vascaíno. Pode notar. É só o que vencer vai herdar, o que vencer vai ver uma pedra branca, o que vencer vai ser feito de coluna, o que vencer. Ou seja, talvez você esteja visitando, fala, pastor, eu nem acredito nisso. Meu filho, para ir para o inferno não precisa acreditar. Lá entra sem fé mesmo. Leva uma roupa fresquinha que lá está quente.